Muito obrigado a todos os preletores regionais, líderes da iluminação da Seichonoye do Brasil, que se dedicam incansavelmente para transmitir o ensinamento da Seichonoye, a verdade, o homem filho de Deus, por todo o nosso Brasil. Muito obrigado pela sua dedicação e amor. Muito obrigada a todos os alunos do CTP. Estamos estudando nesta aula a respeito da Santuário Roso do Brasil. E a nossa aula de hoje é sobre a oração perpétua aos apóstolos da missão sagrada espiritual. E o que nós podemos ver é que, quando nós explicamos sobre a oração perpétua aos apóstolos da missão sagrada espiritual, é, na verdade, explicar sobre a relação existente entre este mundo material e o mundo espiritual. E quando nós transmitimos corretamente esse princípio, nós estaremos nos aproximando, nós estaremos aproximando as pessoas da verdadeira grandiosidade do mundo espiritual, que sempre, por intermédio dos espíritos evoluídos, estão nos orientando e corrigindo o nosso destino. E temos dentro da literatura da Seichonoye muitas obras que tratam e explicam sobre essa relação entre o mundo espiritual e o mundo material. E um dos livros é exatamente esse livro, Descoberta e Conscientização da Verdadeira Natureza Humana. E o texto que nós vamos colocar aí é o que está na nossa apostila, exatamente na página 169, e que nós vamos aí ler então. Existem todos os tipos de religião, mas aquele que é verdadeiro e correto surge quando os espíritos superiores, de lá do mundo espiritual, encetam movimentos com o fim de salvar de alguma forma a humanidade, reunindo-se em grupos de acordo com a missão de cada um, e incitam os homens deste mundo. E continuando, e os senhores vieram a Seichonoye porque possuíam um forte vínculo espiritual com os espíritos superiores que encetaram este movimento no mundo espiritual. Na qualidade de seres humanos eleitos por Deus, vieram atraídos pelo vínculo kármico e por isso estão aqui, sentindo quanto são bons estes ensinamentos. Então, nesse livro Descoberta, na página 189. Através dessas palavras do professor Masaru Taniguchi, nós podemos perceber aqui que o movimento de iluminação da humanidade, o movimento internacional de paz pela fé, não é realizado somente por nós aqui deste mundo material. É realizado conjuntamente com o plano espiritual. E, portanto, é um movimento sublime, que não é um movimento iniciado unicamente por um ser humano chamado Masaru Taniguchi, mas sob inspiração de Deus e orientação do plano espiritual. E todos nós, conforme está aqui então, que nós nos fomos atraídos, estamos engajados nesse trabalho de orientar as pessoas, esclarecendo sobre esta relação do plano espiritual com o plano material. Nós somos pessoas muito especiais, que temos um vínculo espiritual muito grande com os espíritos superiores. Que coisa maravilhosa, não? Que orgulho e que honra nós sermos colocados nesse patamar maravilhoso que o professor Masaru Taniguchi nos coloca. Nós somos espíritos especiais que temos vínculo espiritual com os espíritos superiores, né? E justamente, então, a importância de nós podermos explicar a respeito dessa relação entre o plano espiritual e o plano material. Uma outra obra que o professor Masaru Taniguchi nos coloca sobre isso é o que está no volume 9 da Verdade da Vida e no prefácio. Volume 9 da Verdade da Vida, no prefácio, é o que está aí. A metade do destino do homem é determinada por sua relação com o mundo espiritual e não só pela livre vontade do próprio homem. Aí, quando nós lemos esse trecho, a metade do destino do homem determinada pela relação com o mundo espiritual, tem pessoas que questionam, mas como? Nós aprendemos que a relação do nosso destino com o plano espiritual é de apenas 1/4, né? Mas aí,
justamente nesse mesmo prefácio, o professor explica o seguinte, que quando nós aprendemos que metade do nosso destino já vem pelos karmas de vidas anteriores, olha o que o professor escreve. Não somente o indivíduo, mas a nação e o povo armazenaram a força dos pensamentos, palavras e atos do passado, cuja inércia faz a nação e o povo correrem sobre o trilho do destino que lhes é próprio. E sendo o indivíduo um elemento que compõe a nação, o povo, o destino individual também depende desse destino coletivo. Portanto, quando nós aprendemos que trazemos metade do nosso destino praticamente traçado pelos karmas de vidas anteriores, a nossa vida está ligada com a vida e o karma coletivo da nação e também até da humanidade. Aqui o professor escreve o seguinte, então. Nós todos dificilmente deixamos de receber as influências dessa correnteza, mas uns são levados por elas e outros conseguem atingir a margem oposta sem problemas. Por isso que na continuação aqui está escrito: assim sendo, o destino do homem enquanto provido de corpo carnal é orientado e corrigido de diversas maneiras pelos espíritos que já se desprenderam do corpo carnal. Nós não podemos falar sobre o destino do homem desprezando essas relações. Vejam só a importância de nós estudarmos e conhecermos essa relação forte que existe da nossa vida, do nosso destino com o plano espiritual, né? Então, por isso, entendendo essa relação, aí nós despertamos para o sentimento profundo de gratidão no coração de todos nós e precisamos despertar no coração de todos os adeptos, né? Para que todos se conscientizem da importância de nós manifestarmos, materializarmos esse sentimento de gratidão, inscrevendo os nossos antepassados, inclusive as pessoas vivas também, na oração perpétua dos apóstolos da missão sagrada espiritual. Vejam só esse termo, oração perpétua dos apóstolos da missão sagrada. Então, não é simplesmente uma oração perpétua, uma oração ad eterno que nós vamos oferecer para as pessoas falecidas e vivas. Nós estamos oferecendo, consagrando eles como apóstolos da missão sagrada. Portanto, eles já vão se engajar nesse movimento de iluminação da humanidade que é encetado já pelos espíritos evoluídos para estar orientando e protegendo o movimento aqui na Terra, né? Então, aí nessa apostila está bem explicado a respeito, então, da oração perpétua aos apóstolos da missão sagrada espiritual. Quando nós queremos o bem, as pessoas a quem nós devemos grandes favores, como os nossos pais, os nossos avós, nós queremos lhes oferecer o melhor presente. Por isso, consagrá-los, inscrevê-los na oração perpétua, é a oferenda do que existe de mais precioso aos entes queridos. Realmente. Por quê? Justamente porque eles vão estar recebendo oração eternamente. E é o que está explicado aqui, então. A oração perpétua aos apóstolos da missão sagrada e espiritual permite que a pessoa inscrita receba orações ininterruptamente 5 vezes ao dia. 5 vezes ao dia. No Santuário Roso, de forma eterna. Quando fala de forma eterna, não é só o tempo que a pessoa que é responsável inscreveu, o antepassado, não é só o tempo de vida dessa pessoa que inscreveu, eternamente, enquanto a Seitonê existir na face da Terra, né? Sempre haverá, então, no Santuário Roso, pessoas oficiantes que estarão conduzindo a leitura da Sutra Sagrada 5 vezes ao dia. De forma eterna, beneficiando grandemente e constituindo, assim, um presente de valor eterno e inestimável. E, realmente, imagine estar recebendo tantas orações. Que coisa maravilhosa, né? E as orações, conforme está na tela aí, são realizadas às 6 horas, 8 horas, 10 horas, 13 horas e 15 horas. Este é o horário que
os oficiantes, então, lá na Academia de Ibiúna, no Santuário Roso, estão sempre oferecendo. E cabe lembrar aqui que hoje a oração para os inscritos na oração perpétua de pessoas vivas também é realizada lá em Ibiúna. Só que é feito na sala de oração. Todos estão sabendo que está em processo de construção a casa de oração. Gente, é uma casa de oração sublime, maravilhosa, que está sendo construída. E lá é que vai estar sendo consagrado os registros da oração perpétua de pessoas vivas. Hoje é realizada na sala de oração, lá no Santuário Roso. E das pessoas que são falecidas, está lá no sacrário, tá? Mas, de qualquer forma, tanto para os vivos como para os falecidos, é realizado nesses mesmos horários. Aí nós queremos fazer aqui uma breve explicação a respeito do constituição interior do sacrário. Lá no sacrário, os registros espirituais da oração perpétua das pessoas falecidas ficam exatamente nesse local, bem no centro, na parte superior, que é onde chamado de Shiunden, tá? Shiunden. É ali que ficam depositados, e também ali nas laterais, vocês estão vendo, na lateral direita e na esquerda, tem parte onde estão sendo consagradas. Só para a título de informação, hoje nós temos inscritos na oração perpétua, entre pessoas falecidas, pessoas vivas e anjinhos, nós temos 45.726 inscritos. Gente, que coisa maravilhosa. Conversando agora com a preletora Dani, ela fez os cálculos, são 29 anos que existe a oração perpétua no Brasil, porque logo mais à frente a gente vai ver, foi no ano de 1988 que foi consagrada a oração perpétua no Brasil, portanto fazem 29 anos. Dá uma média de 1.500 inscritos por ano. Que coisa maravilhosa. Quanto amor dos preletores, dirigentes, que inscrevem os seus familiares, os seus entes queridos que faleceram. Porque, gente, quando é aniversário da papai e mamãe que está vivo, a gente tem um prazer de comprar o melhor presente. Mas quando eles se foram, meu Deus, a gente não pode fazer nada, no máximo visitar o túmulo. Mas na Seichonoye, não, gente. Existe essa oração perpétua, que é uma oração maravilhosa. Eu pedi autorização do professor Mukai para contar, tá? O professor Mukai, na época em que foi instituída a oração perpétua com autorização da sede internacional, ele era da Superintendência dos Preletores, e ele disse que primeiro registro que foi registrado de oração perpétua no Brasil foi do pai dele. Ele inscreveu o pai dele. E no dia seguinte ia haver a consagração lá no Santuário Roso, a sede central já estava preparando, o departamento de ofícios estava preparando toda a cerimônia. Aí, nessa noite que antecedeu, a esposa do professor Mukai, a dona Fumiko, ela sonhou com o sogro, e chegou para o professor Mukai e disse, olha, eu sonhei com seu pai, ele estava trajando um terno bonito, e eu perguntei, papai, para onde o senhor vai? Aí eu recebi um convite para uma festa lá em Ibiúna, estou indo para lá. Gente, vejam, tá? O espírito já estava sabendo que ia ser consagrado. Então, nós podemos ter assim a certeza, gente, que todas essas práticas que são realizadas dentro da Seichonoye, e principalmente consagrar nossos entes queridos, tanto falecidos como vivos, na oração perpétua da missão sagrada espiritual, é o ato mais sublime que nós podemos praticar, tá? E daí, então, nós temos aí, explicando, né? Shiunden é o local onde estão consagrados os apóstolos, né? A oração perpétua da missão sagrada espiritual. E aí, à direita na tela, apesar de que na apostila está escrito do lado esquerdo, tá? É porque, na verdade, nós estamos vendo do lado do sacrário. Mas, se for do lado da frente do público, seria do lado esquerdo. Tem o Komyogu, à direita aí na tela.
o Komyogu, onde estão consagrados os registros do santo da missão sagrada espiritual. E à esquerda da tela tem o Hosogu. E este Hosogu é onde estão consagrados os registros espirituais de todos os antepassados, alma individual e anjinhos abortados, cujos registros espirituais foram consagrados no Santuário Hoso do Brasil. Então, assim está dividido. Então, queria fazer aqui um parêntese, que o professor Masaru Taniguchi, ele explica o seguinte, que na revelação divina sobre palavra e imagem verdadeira, que tem no livro Revelações Divinas, Deus escreve assim: o meu santuário número 1 já está concluído. Ele se chama a verdade da vida. E mais adiante, Deus revela: não é necessário santuário para mim. Tá? Mas então o fato de erigir um santuário, tá? E ali construir um santuário onde são consagrados, seria então contraditório com a revelação de Deus? Então o professor Masaru Taniguchi explica. Essas palavras são as palavras que o professor Masaru Taniguchi proferiu no dia em que foi feita a inauguração do Santuário Hoso no Japão. Então, ele explica o seguinte: talvez haja pessoas que achem contraditório com a revelação divina construir um santuário, mas o Santuário Hoso foi construído como um mausoléu dos adeptos e dos antepassados, não sendo um santuário para cultuar o grande Deus da Seichonoye. Mas se cultuarmos grande quantidade de almas, sem a presença das divindades que orientam os espíritos do mundo espiritual para o despertar, será um amontoado de espíritos em ilusão que por longo tempo não conseguirão sair de seu estado de ilusão. Por isso foi realizada a cerimônia de consagração das divindades no Santuário Hoso, que desempenhou a função de antena para solicitar a descida das divindades. Por isso que na tela aparece aí o mandala, né, onde estão consagradas as divindades. Bem no centro aí está o nome de Seichonoye Okami. Esse Seichonoye Okami se refere à denominação respeitosa do grande, do Espírito Divino do grande universo. Seria o Deus Criador, né? À esquerda tem Okuni no Shinomikoto. É a denominação respeitosa do grande Deus invisível, conforme consta no Kojiki, nas escrituras antigas do Japão. E bem mais à esquerda, no extremo, está a divindade de Kanzen Bosatsu, como todos nós conhecemos, é o Bodhisattva que reflete os sons do mundo, que se manifesta através de 33 formas diferentes para salvar todas as pessoas, né? Aí à direita do Seichonoye Okami, que está no centro, está Jizodai Bosatsu. É a divindade que protege o espírito das crianças, né? E no extremo direito está Amida Nyorai. Amida Nyorai, então, é a divindade que orienta e cura os enfermos nos mundos visível e invisível. Assim, então, está constituída totalmente o sacrário, né? Então, vamos às questões práticas. Quem é que nós podemos inscrever? Qualquer pessoa falecida, e quando nós falamos falecida, são antepassados e anjinhos abortados também, tanto aborto natural como aborto provocado. E pessoas vivas, quaisquer que sejam, mesmo que não seja adepto ou associado da missão sagrada, né? No caso de pessoa falecida ou anjinho, quem é que vai preencher o formulário? Esse formulário é um formulário único que serve tanto para inscrever pessoas vivas como falecidas, tá? E quem preenche, então, é a pessoa responsável, né? Pela inscrição. E na Academia de Ibiúna, uma vez por ano, no primeiro sábado de dezembro, é realizada uma cerimônia especial para todos os inscritos na oração perpétua da missão sagrada espiritual, mas de falecidos, tá? E no primeiro sábado de dezembro, essa cerimônia é em japonês. E no segundo sábado de dezembro, a cerimônia é realizada em português e o Departamento de Ofícios Religiosos envia um convite por carta para todas as famílias. Inclusive, os senhores que orientam, nós gostaríamos de pedir ajuda. Tem muitas cartas convites que voltam, porque
pessoas falecem e esquecem de avisar que mudaram de endereço. Então, cuidar para que não aconteça isso e todos possam estar recebendo o convite para fazer-se presente nessa cerimônia de dezembro, tá? E agora, para pessoas em vidas, quem preenche? A própria pessoa de próprio punho. E como explica aqui na apostila, quando a pessoa escreve de próprio punho, fica ali impregnada a vibração da pessoa, né? E daí, então, quando ela recebe a oração, imediatamente ela é beneficiada pelas vibrações da leitura da sutra. E a cerimônia da consagração, quando, por exemplo, se inscreve uma pessoa viva, na primeira quarta-feira seguinte, subsequente, já é consagrada lá em Ibiúna. E só para dizer para os senhores, toda quarta-feira é feita a consagração dos novos inscritos lá na Academia de Ibiúna, né? E não se esquecer de avisar o departamento de ofícios religiosos quando houver o passamento dessa pessoa, porque daí então, na sutrinha, que vai ser consagrada a pessoa falecida, coloca-se um pedaço do tecido da roupa que a pessoa usava, para que possa realmente estar conectado com a pessoa que vai oferecer a oração, né? Onde inscrever? Para fazer a inscrição pode ser feita na regional, ou nas academias de treinamento espiritual, ou mesmo na sede central da Seichonoye do Brasil. A ficha de inscrição, conforme nós dissemos, é igual para todos, vivos e falecidos. A primeira via vai para a sede central, a segunda via fica com a pessoa que contribuiu ou que fez a inscrição, e a terceira via é para arquivo regional. Quanto ao valor da contribuição hoje, para pessoas que contribuem à vista, está no valor de R$ 1.600. Tem pessoas que acham muito custoso, mas nós não devemos esquecer que oração, ela vai receber perpetuamente. Então, é inestimável o valor das virtudes das orações que vai receber, tá? E pode ser parcelado em 5 vezes, totalizando R$ 1.700, ou em 10 vezes, totalizando R$ 1.800. E ainda uma notícia maravilhosa é que há um repasse. Depois que contribui, o Departamento de Ofícios Religiosos devolve 30% para a regional. E desses 30%, 15% fica para a regional e 15% a regional encaminha para a associação local. E até que é um valor significativo. E justamente por isso nós podemos saber que uma L não tem necessidade de ficar preocupada em fazer bazar, yakisoba. Se trabalhar em cima desses produtos da Seichonoye, como a oração perpétua, forma humana, missão sagrada, livros e revistas, sempre haverá a possibilidade de ter dinheiro para estar gerindo a associação local. Gente, vejam quanto amor do mestre Masaru Taniguchi. Além de transmitir a verdade, ele deixa tudo já organizado para que todas as organizações de base, como as ALs, pudessem se manter através desses produtos, né? Daí, então, as formas de contribuição têm à vista, que pode ser em espécie, em cheque, ou autorização de débito em conta, né? E, após a inscrição, o contribuinte receberá, no prazo de 30 dias, o certificado de consagração, um certificado muito bonito, uma sutra sagrada em estojo, tamanho grande e branca, uma oração da cura divina, que tem de 1 ano. E a sutra que vão receber é exatamente essa. É totalmente branca, é mais ou menos nesse tamanho aqui, tá? Inclusive, ela vem em estojo, é muito bonita, tá? Então, aqui, por final, nós colocamos aqui a data da consagração da oração perpétua aos apóstolos da missão sagrada, foi exatamente no dia 1º de março de 1988. E assim, então, nós chegamos ao final do estudo a respeito da oração perpétua da missão sagrada, dos apóstolos da missão sagrada. Gente, não podemos esquecer que quando nós inscrevemos um ente querido na oração perpétua, eles passam a ser apóstolos da missão sagrada. Então, eles fazem parte, vão começar a fazer parte do movimento de iluminação da humanidade lá no plano espiritual. Mesmo aqueles que em vida não estavam engajados no movimento, lá no plano espiritual, vão estar engajados. Então, gente,
todas e quaisquer ilusões que eventualmente eles estiverem carregando também serão totalmente eliminados desde o momento em que eles passarem a ser os apóstolos da missão sagrada espiritual. Vamos nos engajar, então, nesse trabalho de convidar as pessoas a inscreverem os seus entes queridos na oração perpétua dos apóstolos da missão sagrada espiritual. Muito obrigado pela oportunidade de hoje estudarmos juntos esta matéria tão importante. Deus os abençoe e, mais uma vez, muito obrigado.